Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Inês, e durante anos eu vivi em uma parte antiga de Lisboa, onde o tempo parece se mover mais devagar. Meu apartamento fica em uma rua estreita, cheia de escadas de pedra e varandas cobertas de roupas coloridas. De manhã, o cheiro do café se mistura com o som distante dos bondes passando, e à noite, o vento sopra vindo do Tejo, trazendo consigo uma melancolia suave, o que os portugueses chamam de saudade. Meu marido, Miguel, é engenheiro civil. Ele viaja quase todas as semanas, supervisionando obras em cidades que eu só conheço pelos nomes. No começo, eu achava bonito esse ritmo de vida. Ele parecia um homem importante, sempre com projetos novos, reuniões, compromissos. Eu sentia orgulho dele. Mas, com o tempo, aquele orgulho se transformou em um tipo estranho de vazio. A casa, antes cheia de vozes, agora era feita de silêncios. Os pratos sobre a mesa sempre para uma só pessoa, o som do relógio marcando as horas. Tudo parecia me lembrar de que, mesmo casada, eu vivia sozinha. Eu tentava ocupar o tempo, fazia caminhadas pelas ladeiras da Alfama, parava no café da esquina para ler um livro, visitava o mercado aos sábados. Mas nada mudava o fato de que, à noite, quando o sol se escondia atrás das colinas e as luzes douradas iluminavam os telhados, eu era apenas uma mulher sentada à janela, observando o mundo passar. Foi numa dessas noites que recebi uma ligação da minha amiga Teresa. Fazia meses que não nos falávamos, e a voz dela soou animada do outro lado da linha. Inês, preciso de um favor enorme, disse ela, rindo. Meu irmão, o Diogo, vai trabalhar em Lisboa por um tempo. O estúdio dele ainda não ficou pronto, e ele precisa de um lugar para ficar. Pensei logo em você. Eu hesitei. Fazia tanto tempo que eu não dividia casa com ninguém, que a ideia de ter outra pessoa ali me parecia ao mesmo tempo estranha e reconfortante. Claro, Teresa, sem problema. Respondi depois de alguns segundos. O quarto de hóspedes está vazio, ele pode ficar o tempo que precisar. Ah, você é um anjo, disse ela. Ele é super tranquilo, vai ficar poucas semanas. Quando desliguei, fiquei olhando para o telefone por alguns instantes. Não sabia o que esperar. 2 dias depois, Diogo chegou. Eu o conheci apenas das histórias da Teresa. Meu irmão virou arquiteto, vive viajando, é sério demais pro próprio bem. Mas nada me preparou para o homem que apareceu à minha porta naquela tarde. Ele trazia uma mala pequena, o cabelo levemente bagunçado pelo vento, e um sorriso que misturava timidez e confiança. Oi, Inês. Espero não estar atrapalhando, disse ele, segurando a mala com uma das mãos. De jeito nenhum, respondi, abrindo espaço para que entrasse. Bem-vindo a Lisboa. Ou melhor, de volta. Ele riu, olhando ao redor do apartamento. Faz tanto tempo que não venho aqui. A cidade parece diferente. Lisboa muda, mas nunca de verdade, comentei. Só se disfarça. Nos primeiros minutos, conversamos pouco. Mostrei-lhe o quarto, o banheiro, a cozinha. Ele agradeceu várias vezes, como se tivesse medo de ser um incômodo. Mas, aos poucos, a presença dele começou a mudar o ar da casa. De manhã, eu ouvia o som do café sendo passado. À tarde, o teclado do computador. À noite, o leve barulho de música instrumental vindo do quarto. Era curioso. O mesmo silêncio que antes me sufocava agora parecia mais leve, mais vivo. Uma noite, enquanto lavava a louça, ouvi passos no corredor. Era Diogo, que vinha buscar água. Ele parou na porta da cozinha e sorriu. Posso ajudar? Não precisa, respondi, sorrindo de volta. Você é meu convidado. Mesmo assim, eu gosto de ajudar. Ele pegou um pano e começou a secar os pratos comigo. Conversamos sobre trivialidades, o trânsito, o clima, o trabalho. Mas, enquanto ele falava, percebi algo diferente no olhar dele. Atenção.
Ele realmente escutava. Depois de tanto tempo convivendo com alguém que parecia ausente, aquela simples atitude me tocou mais do que eu gostaria de admitir. Naquela noite, quando fui dormir, senti uma estranha leveza. Não era empolgação, nem expectativa. Era como se, por um instante, o mundo tivesse voltado a ter cor. Olhei pela janela antes de apagar a luz. Lisboa dormia, banhada pela claridade do luar. E, pela primeira vez em muito tempo, eu também consegui dormir em paz. Nos dias seguintes, percebi algo curioso. A casa parecia diferente. Não era uma mudança visível. As paredes continuavam as mesmas, o cheiro do café ainda era o mesmo, mas havia algo novo no ar. Talvez fosse o som das risadas do Diogo quando ele atendia uma ligação, ou o modo como ele deixava a janela da sala aberta, deixando o vento do Tejo entrar. Eu me peguei sorrindo sem motivo, às vezes até cantarolando músicas antigas enquanto arrumava as coisas. Era como se, depois de muito tempo, o lugar tivesse voltado a respirar. Numa manhã de sábado, Diogo me chamou para tomar café na padaria da esquina. Você precisa sair um pouco dessa rotina, disse ele, sorrindo. Lisboa é linda demais para ser vista só da janela. Aceitei. O sol batia suave nas pedras da rua, e o cheiro de pão fresco se misturava ao das flores que pendiam das varandas. Enquanto caminhávamos, percebi o quanto ele era observador. Comentava sobre os azulejos antigos das fachadas, sobre o som do mar distante, sobre como a cidade tinha um ritmo próprio, como se dançasse devagar, ele disse. Eu ouvi e, por algum motivo, senti vontade de contar coisas que nunca tinha dito a ninguém. Contei sobre quando me mudei para Lisboa, sobre meus sonhos de juventude, sobre o medo de envelhecer sem deixar nada para trás. Ele escutou em silêncio, com aquele olhar sereno que nunca me julgava. E, pela primeira vez, eu me senti compreendida. De volta a casa, preparei o almoço. Diogo insistiu em ajudar, e acabamos cozinhando juntos. Enquanto ele picava tomates, eu mexia o molho e falava sobre Miguel, meu marido, que estava em mais uma viagem de trabalho. Vocês se falam muito? Perguntou ele, num tom cuidadoso. Ultimamente, não tanto. Ele está sempre ocupado. Dei de ombros. Às vezes parece que moramos em mundos diferentes. Diogo ficou em silêncio por um instante. Depois disse: às vezes, o amor não acaba, só muda de forma. Fiquei pensativa. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim o resto do dia. À noite, choveu. A cidade ficou coberta por uma névoa leve, e o som das gotas batendo nas janelas encheu o apartamento. Diogo estava na sala, desenhando num caderno grande. Eu me aproximei. Posso ver? Ele virou o caderno e mostrou um esboço do nosso prédio, as janelas, as plantas, até o varal da vizinha do lado. É um exercício de observação, explicou. Tento desenhar o que vejo todos os dias, para não esquecer os detalhes. Olhei o desenho e sorri. Você até colocou o meu vaso de lavanda. Claro, respondeu ele, rindo. É o ponto mais bonito da varanda. Senti o rosto aquecer, e desviei o olhar. Aquela simplicidade, aquele elogio tão pequeno, me desarmou. Fazia tanto tempo que alguém não reparava em algo que fosse meu. Nos dias seguintes, o clima ficou mais íntimo, mas de um jeito leve, inocente. Diogo às vezes deixava uma xícara de café pronta para mim antes de sair. Eu, em troca, colocava uma flor fresca num copo na mesa onde ele trabalhava. E assim, sem que percebêssemos, criamos uma rotina compartilhada, uma harmonia silenciosa. Certo dia, ao entardecer, fomos até o mirante de Santa Luzia. O céu estava tingido de dourado e rosa, e os sinos da igreja tocavam. Ficamos lado a lado, observando o rio. Lisboa parece feita de lembranças. Murmurei. Talvez seja por isso que dói e encanta ao mesmo tempo, respondeu ele. Por um momento, nossos olhares se cruzaram.
Não havia nada de impróprio, apenas uma pausa longa, como se o mundo tivesse parado. Depois, ele desviou o olhar, e eu respirei fundo. O vento soprou forte, bagunçando meu cabelo, e ele estendeu a mão, num gesto natural, para afastar uma mecha do meu rosto. O toque foi leve, quase imperceptível. Mas o silêncio que se seguiu disse tudo o que não precisávamos falar. Naquela noite, demorei a dormir. Fiquei pensando no que estava acontecendo comigo. E com ele. Não era amor. Não era desejo. Era algo entre os dois. Uma conexão, talvez. Uma saudade que encontrou eco em outra pessoa. O telefone tocou de madrugada. Era Miguel, avisando que voltaria em alguns dias. Sua voz parecia distante, cortada pelo barulho de aeroporto. Está tudo bem aí? Perguntou ele. Está. Respondi. Está tudo bem. Mas, quando desliguei, percebi que não sabia mais se era verdade. Na manhã seguinte, Diogo me chamou na varanda. Ele segurava uma planta pequena num vaso de barro. Trouxe isso para você, disse ele. É um manjericão. Dizem que traz sorte para casa. Peguei o vaso e sorri. E para quem dá, o que traz? Ele pensou por um instante. Talvez um pouco de paz. Ficamos ali, olhando o tejo em silêncio. O sol nascia devagar, e o aroma fresco das folhas de manjericão se misturava ao ar da manhã. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa. Aquele momento ficaria gravado em mim. Os dias seguintes passaram com uma sensação de espera. Uma espécie de pausa antes de algo que eu ainda não sabia nomear. A previsão era de chuva. E Lisboa parecia ter se recolhido dentro de si. As ruas estavam mais vazias, o vento soprava com força, e as gaivotas cortavam o céu cinzento como pequenos traços brancos. Miguel ligou novamente, confirmando que voltaria em 2 dias. Quando desliguei, fiquei parada na sala, sentindo o som distante dos passos de Diogo no corredor. Por um instante, pensei em contar a ele, dizer que o marido voltaria, que tudo voltaria ao normal. Mas não consegui. Havia algo dentro de mim que não queria que aquele normal voltasse. Naquela tarde, ele apareceu na porta da cozinha, com o laptop na mão. Inês, pode me ajudar a revisar um texto? É uma proposta de projeto, mas acho que ficou confuso. Sentei-me ao lado dele na mesa. O documento estava aberto na tela, cheio de plantas, desenhos e anotações. Enquanto eu lia, ele observava atento, às vezes se inclinando para explicar um detalhe. O cheiro leve de café misturava-se com o perfume da tinta das folhas impressas, e o som da chuva batendo nas janelas criava um fundo quase hipnótico. Você tem talento, disse eu, devolvendo o laptop. Seus projetos têm alma. Ele sorriu de leve, mas o olhar ficou sério. Sabe, às vezes eu acho que as pessoas constroem prédios para esconder o que sentem. Eu tento fazer o contrário. Quero que o espaço mostre a vida que existe dentro dele. Isso é bonito, respondi, sem perceber que minha voz saíra mais suave do que eu queria. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que eu podia ouvir a chuva aumentando lá fora. Depois do jantar, a luz acabou. A cidade mergulhou numa escuridão azulada, quebrada apenas pelos relâmpagos que iluminavam o teto por um segundo e depois desapareciam. Peguei algumas velas e as coloquei na sala. Diogo apareceu logo depois, com uma manta sobre os ombros. Acho que Lisboa está tentando nos obrigar a parar por um momento, disse ele, rindo. Sentamos no sofá, lado a lado. A chama das velas tremia, e o som da chuva parecia mais próximo. Falamos de coisas simples, de infância, de viagens, de medos bobos. Quando eu era criança, contou ele, achava que os trovões eram um som de gigantes batendo palmas no céu. E agora, o que acha que são? Perguntei. Acho que são lembranças que o céu não consegue guardar em silêncio. Sorri. Aquela resposta tinha algo de poético e triste ao mesmo tempo. Em certo momento, o vento abriu uma das janelas,
e eu me levantei para fechá-la. A cortina esvoaçava com força, e gotas de chuva caíam sobre o chão. Quando tentei puxar a janela, ela travou, e Diogo se aproximou para ajudar. Por um segundo, ficamos muito perto. Tão perto que pude ouvir o som da respiração dele, sentir o frio que vinha do ar misturado ao calor que vinha da pele. Ele segurou a moldura da janela, eu a outra ponta, e nossos olhos se encontraram. O tempo parou. Não houve gesto, nem palavra, apenas o silêncio. E foi ali, naquele instante imóvel, que eu percebi o perigo do que estávamos construindo. Afastei-me devagar, sem olhar para trás. Obrigada, murmurei. Eu vou preparar um chá. Ele assentiu, em silêncio. O vento diminuiu. A janela se fechou. Mas dentro de mim, algo permanecia aberto. Naquela noite, mal dormi. As imagens voltavam à minha cabeça. O olhar dele, o som da chuva, o calor breve do momento em que ficamos próximos. E, ao mesmo tempo, a lembrança de Miguel, o marido que estava a caminho. Senti uma culpa surda, mas também algo parecido com tristeza, não por Diogo, mas por mim mesma, por perceber o quanto eu havia esquecido que era ser vista, ouvida, notada. Levantei antes do amanhecer e fui até a varanda. Lisboa ainda dormia. O céu estava cinzento, e o ar cheirava a terra molhada. Pensei em como as cidades parecem diferentes quando estamos confusos, como se refletissem o que sentimos por dentro. Mais tarde, Diogo apareceu na varanda, com 2 xícaras de café. Dormiu bem? Perguntou. Nem tanto. Eu também não. Ele hesitou. Inês, acho que vou me mudar antes do previsto. As palavras caíram como um golpe suave, mas firme. Por quê? Perguntei, tentando disfarçar o susto. O apartamento novo ficou pronto, e, talvez seja melhor assim. Fez uma pausa. Às vezes, quando algo começa a confundir, é sinal de que já passou do limite. Fiquei sem resposta. Ele estava certo. Mas ouvir aquilo doía. Claro, murmurei. É o melhor a fazer. Ele sorriu, triste. Obrigado por tudo, Inês. Pela casa, pela companhia. E pelo silêncio também. Eu quis dizer algo, mas as palavras não saíram. Só consegui sorrir de volta, com o coração apertado. À noite, arrumei o quarto de hóspedes, olhando os detalhes que ele deixaria para trás. O livro sobre arquitetura, a caneta sobre a mesa, o vaso de manjericão que agora vivia na janela. Toquei nas folhas verdes e senti o perfume leve se espalhar pelo ar. Talvez seja isso que fica, pensei. As pequenas coisas que não sabemos que são importantes até que se vão. 2 dias depois, Miguel voltou. Chegou numa tarde fria, com uma mala nas mãos e um sorriso cansado no rosto. Eu o recebi na porta, tentando disfarçar a confusão que ainda vivia dentro de mim. Ele me abraçou, cheirando a estrada, a chuva e café. Era um cheiro familiar. O cheiro de casa, de estabilidade. Mas, pela primeira vez, esse cheiro não me trouxe paz. Estava com saudades, disse ele, apertando-me um pouco mais. Eu também, respondi, sem tanta convicção quanto gostaria. Enquanto ele falava sobre a viagem, sobre os clientes e os compromissos, minha mente se perdia em pensamentos. Olhei para o quarto de hóspedes, onde Diogo ainda dormia, só por mais uma noite, como havíamos combinado. E foi então que percebi o quanto tempo pode se dobrar dentro de uma casa. Cada minuto parecia uma mistura de passado e presente, lembrança e silêncio. À noite, durante o jantar, Miguel falava animado, e Diogo tentava manter um tom respeitoso, ainda que discreto. A mesa estava posta com simplicidade: arroz, legumes e um peixe grelhado. Nada extraordinário, mas o ambiente parecia carregado de algo que ninguém queria nomear. Então, Diogo, disse Miguel, servindo vinho, como vão os projetos? Bem, sim. Consegui concluir um deles esta semana. O olhar de Miguel era amistoso,
mas curioso. O de Diogo, calmo, talvez até demais. E o meu? O meu tentava fugir de ambos. Quando a refeição terminou, Miguel se levantou e foi até o quintal para atender uma ligação. O som da porta se fechando soou mais alto do que deveria. Diogo se virou para mim, os olhos baixos. Amanhã eu vou embora cedo, disse, em voz baixa. Eu sei. Queria agradecer, Inês. Por tudo. Não precisa agradecer. Respondi. Você trouxe vida para esta casa. Ele hesitou por um segundo, como se quisesse dizer algo mais, mas preferiu o silêncio. E naquele silêncio havia mais verdade do que em qualquer palavra que poderíamos ter trocado. Quando Miguel voltou, encontrou-nos em silêncio, recolhendo os pratos. Que clima é esse? Brincou. Parece que alguém acabou de assistir a um drama na televisão. Sorri, tentando transformar a tensão em leveza. Mas dentro de mim, algo já se partia. Na manhã seguinte, ouvi o som da mala sendo arrastada pelo corredor. Diogo estava pronto para partir. Vesti um casaco e fui até o portão com ele. A névoa cobria parte da rua, e o ar tinha aquele frio úmido típico de Lisboa. Vai dar tudo certo, disse eu, sem saber se falava sobre a carreira ou sobre a vida. Espero que sim. Ele sorriu, com um brilho cansado nos olhos. Cuide-se, Diogo. Ele assentiu, e antes de se afastar, disse: Inês, às vezes, o silêncio diz o que a gente não consegue dizer. E então partiu. O som dos passos dele na calçada foi diminuindo até desaparecer completamente. Fiquei parada, olhando o vazio. Por um instante, tive vontade de chamá-lo de volta. Mas o vento levou essa vontade embora antes que se tornasse voz. Dentro de casa, Miguel já estava pronto para sair para o trabalho. Deu-me um beijo rápido na testa e disse: Você parece cansada. Devia descansar um pouco. Assenti. E, quando ele fechou a porta, o silêncio voltou a se instalar. Não o mesmo de antes, mas um silêncio denso, que carregava lembranças. Olhei para a mesa da cozinha e vi o vaso de manjericão que Diogo havia deixado. As folhas verdes balançavam levemente sob o vento que entrava pela janela. Ele esqueceu isso de propósito, pensei. Ou talvez fosse só uma maneira de deixar algo de si aqui. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina. Preparar o café, cuidar das plantas, responder e-mails. Mas tudo parecia diferente. O som do relógio na parede parecia mais alto. O cheiro da casa havia mudado, não por causa de algum perfume, mas porque a ausência também tem cheiro. Miguel, por sua vez, parecia não notar. Ou talvez notasse, mas fingisse não perceber. Falava dos planos, das viagens, das reuniões. E eu o ouvia, com um sorriso treinado, enquanto a cabeça vagava para longe. Uma noite, enquanto ele dormia, levantei-me e fui até a sala. A luz da lua entrava pelas frestas das cortinas, desenhando linhas prateadas no chão. Sentei-me no sofá e abri o caderno de anotações que Diogo havia esquecido. Havia rabiscos de prédios, frases soltas e uma pequena citação escrita à mão. Nem toda distância é ausência. Às vezes, é apenas o espaço que o coração precisa para entender o que sente. Fechei o caderno devagar, com o coração apertado. Percebi que, mesmo sem estar ali, Diogo ainda ocupava cada canto da casa, e de mim. Mas o destino tem um jeito curioso de testar a nossa calma. Naquela mesma semana, enquanto arrumava a sala, ouvi o som do portão. Miguel havia voltado mais cedo do trabalho. Quando abri a porta, ele estava parado no degrau, com o celular na mão e o rosto sério. Inês, posso te perguntar uma coisa? Disse ele, com a voz baixa, mas firme. Claro. Quem é Diogo, de verdade? O coração gelou. Como assim? Eu vi umas mensagens no seu computador. Anotações, frases. Ele respirou fundo. E vi o caderno dele. Você o conhece há mais tempo do que disse?
O silêncio foi o meu erro. Miguel interpretou do jeito dele. E o olhar dele, antes doce e tranquilo, agora era um espelho rachado. Achei que podia confiar em você, disse ele, afastando-se lentamente. Achei que o que tínhamos era suficiente. Tentei falar, mas as palavras não saíram. Só consegui murmurar. Miguel, por favor, não é o que você pensa. Mas era tarde demais. Ele subiu as escadas, deixando atrás de si um rastro de mágoa. E eu fiquei ali, parada na sala, com o som do vento lá fora e o peso do que o silêncio pode destruir. Aquela noite parecia não ter fim. Miguel não desceu mais, e o som da porta do quarto dele fechando-se ecoou como um aviso. Algo se partirá, e talvez não houvesse conserto. Fiquei sentada na sala por muito tempo, ouvindo o tic-tac do relógio e o barulho distante da cidade. A chuva voltará, fina e persistente, batendo nas janelas com um ritmo que parecia marcar cada segundo do meu arrependimento. Eu queria ter dito mais. Queria ter explicado que o que existira entre mim e Diogo não fora traição, pelo menos, não da forma comum. Foi algo diferente, mais profundo e ao mesmo tempo impossível. Mas como explicar o que nem eu entendia? Na manhã seguinte, preparei café. Miguel desceu em silêncio, vestindo a mesma camisa amarrotada da noite anterior. Servi 2 xícaras, mas ele não olhou para mim. Miguel. Comecei, com a voz baixa. Posso te explicar? Não precisa, respondeu ele, sem levantar o olhar. Já entendi. Não, você não entendeu. Ele finalmente me encarou. Então explica, Inês. Explica o que faz uma mulher casada escrever frases sobre outro homem no próprio computador. As palavras doeram. Senti o peso de cada uma. Respirei fundo. Não houve nada físico, mas houve algo que eu não consegui controlar. Miguel soltou um riso amargo. Às vezes, o que não se toca dói mais do que o que se toca. E saiu, deixando a xícara de café intacta sobre a mesa. Os dias seguintes foram silenciosos. Miguel passou a chegar tarde, evitando conversas longas. Eu fingia que estava tudo bem, mas cada canto da casa me lembrava de algo. Do som da risada de Diogo, do caderno que eu ainda guardava escondido na gaveta. Uma tarde, não aguentei e saí. Lisboa estava coberta por um céu de outono, entre dourado e cinzento. Andei sem rumo pelas ruas da Alfama, ouvindo o som distante dos fados vindos de um restaurante. As vozes cantavam sobre amores impossíveis, sobre saudade, e cada palavra parecia feita para mim. Sentei-me no miradouro e deixei o vento tocar meu rosto. Pela primeira vez, entendi que a saudade não é de uma pessoa apenas. É da versão de nós mesmos que deixamos para trás. Quando voltei para casa, o portão estava entreaberto. Entrei devagar, achando que Miguel talvez tivesse esquecido de trancar. Mas ao entrar, ouvi um som vindo da sala. Passos. E então uma voz que eu não esperava ouvir tão cedo. Inês. Meu coração parou. Diogo estava lá, parado ao lado da estante, com o mesmo olhar sereno de sempre, mas agora mais triste. O que você está fazendo aqui? Perguntei, quase sussurrando. Voltei para pegar o caderno. Achei que fosse melhor vir pessoalmente. Assenti, tentando controlar a mistura de emoções que me inundava. Ele se aproximou devagar. Eu soube. Sobre o Miguel. Ele descobriu. Respondi. Ou acha que descobriu? E você? Perguntou ele. O que descobriu? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Descobri que às vezes o coração acorda tarde demais. Ele assentiu, e um meio sorriso apareceu no rosto. Talvez. Mas acordar ainda é melhor do que viver dormindo. Ficamos em silêncio. O mesmo silêncio de sempre, só que agora diferente, cheio de despedida. Diogo pegou o caderno e virou-se para ir embora. Antes de cruzar a porta, olhou para mim uma última vez. Um dia,
Quando o silêncio não doer mais, você vai lembrar disso com calma. Fez uma pausa. E talvez entenda que nem toda história precisa de um final para ser verdadeira. E então foi embora. Desta vez, definitivamente. A casa ficou vazia novamente. Mas não era mais a mesma. O silêncio agora tinha peso, tinha forma, tinha nome. Miguel ainda dormia no mesmo quarto, mas o espaço entre nós era maior do que o próprio corredor da casa. Tentei falar com ele algumas vezes, mas as conversas se tornavam curtas, quase automáticas. Certo dia, encontrei sobre a mesa uma carta. A letra era dele. Preciso de um tempo. Vou para Porto resolver alguns negócios. Talvez isso nos faça bem. Dobrei o papel com cuidado e o guardei na gaveta, ao lado do caderno de Diogo. 2 pedaços do mesmo silêncio. As semanas passaram. O outono começou a dar lugar ao inverno. Certa noite, chovia forte, e a luz da rua tremia no vidro da janela. Peguei o caderno e abri na última página. Entre as anotações de Diogo, havia uma frase que eu não lembrava de ter visto antes, escrita em tinta azul. Quando o amor não pode ficar, ele aprende a se tornar lembrança. Fechei o caderno devagar e olhei pela janela. As luzes da cidade refletiam na água da chuva, dançando como se tentassem me consolar. Talvez a vida fosse isso. Uma sucessão de encontros e partidas, de palavras que nunca foram ditas e de silêncios que disseram tudo. Senti uma lágrima escorrer, mas não era de tristeza, era de compreensão. Porque, no fundo, eu sabia, nada do que vivi com Diogo havia sido um erro. Foi apenas um lembrete de que ainda existia vida dentro de mim. Naquela noite, antes de dormir, escrevi algo no meu próprio caderno. Alguns amores não nascem para durar. Nascem para acordar o que estava adormecido. Fechei o diário, apaguei a luz e deixei que o som da chuva me embalasse. O silêncio voltou. Mas, pela primeira vez, ele não parecia vazio. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.